Fala galerinha, então o nosso assunto de hoje aqui vai ser a parte referente às associações de resistores, tá? Vou tentar explicar para vocês de maneira sucinta aí, de forma que vocês consigam resolver a maioria dos exercícios de concursos vestibulares ou militares, seja lá o que for que vocês vão prestar, tá ok? Então eu vou começar aqui com uma definição simples de associação de resistores, né? O que vem a ser a associação? Desculpem, mais uma vez, toda vez eu falo isso. Não é corona, é rinite, né? Então, o que vem a ser a associação de resistores? A associação de resistores é uma combinação de resistores de acordo com a necessidade de conversão de energia, né? Então vocês lembram lá que na nossa última aula eu conversei com vocês que os resistores são dispositivos montados para conversão de energia elétrica em energia térmica, né? É o nosso conhecido efeito Joule, transformação de energia elétrica em energia térmica. E a gente tinha lá, né, como formação desse dispositivo, o que cai para vocês principalmente é a parte dos resistores ôhmicos, que são os resistores de impedância constante, né? E aí hoje a gente vai falar sobre as associações entre eles, sobre os princípios onde vocês começam a entender a formação dos circuitos elétricos, tá? Eu tenho basicamente dois formatos de associação e um terceiro que é gerado pela combinação entre eles. O meu primeiro formato de associação é a associação de resistores em série. Como é que funciona esse formato aqui? Nesse formato, né, vocês vão observar que os resistores estarão todos sobre uma mesma linha, né, sobre o mesmo condutor, né? E aí, caracteristicamente, vocês irão observar o seguinte, ó. Eu tenho lá, no início do meu circuito, um potencial A e no final do meu circuito um potencial B aqui, ó. B, no final do circuito. E aí, esse meio aqui, né? Nesse meio onde existem dois potenciais diferentes, potencial A e potencial B, vocês lembram que assim surgirá a nossa corrente elétrica. A corrente elétrica surge desde que haja diferença de potencial entre dois pontos de um circuito, né? Então eu vou colocar letras aqui. Para cada resistor que eu ultrapassar, eu tenho uma letra diferente. Então eu vou colocar aqui, ó, C, D, E e finalmente B, né? E aí o que acontece? Essas letras dividem potenciais, né, parciais, diferença de potencial parciais no circuito, né? Então eu vou chamar aqui de U1, U2, U3 e U4, ok? E para o circuito todo, a diferença de potencial entre U, A, B, eu vou chamar de U total, né? Esse aqui é o meu U total do circuito, certo? Pois bem, além desse aspecto do potencial aí, o que vocês precisam observar? Quando eu tenho uma associação em série, a corrente elétrica que ingressa no circuito, vou chamar de I aqui, será a mesma corrente que percorre todos os meus resistores. Haja vista que não tem nenhuma divisão, não existe nenhum caminho alternativo para a divisão da corrente elétrica no interior do meu circuito. Então aqui eu tenho a corrente I e a corrente será igual para todos os resistores, né? Então, características da associação em série. É importante vocês sempre lembrarem disso aqui, tá? Na associação em série,
Vou até mudar a cor aqui. Na associação em série, I é o mesmo para todos e o U é a soma das parciais, tá? A diferença de potencial total do circuito vai ser a soma das DDPs parciais. Então, aí a gente vai demonstrar a nossa relação que permite calcular a resistência equivalente de uma associação de resistores em série. Então, quando eu tenho uma associação em série, eu sei que a soma das minhas DDPs parciais é igual a DDP total. Então, eu posso dizer aqui U1 mais, mais U2 mais U3 mais U4, e se houvessem mais diferenças de potencial parciais aqui, eu teria mais U's, isso aqui é igual ao U total do meu circuito, certo? Agora, como é que eu calculo o U1? Segundo o que vocês aprenderam lá na nossa última aula, U é igual a RI, né? Então eu posso dizer que U1 é igual a R1 vezes I. U2, R2 vezes I. O I é igual para todo mundo, beleza? U3, R3 vezes I. U4, R4 vezes I. E isso é igual ao U total. Quem vai ser o U total? Vai ser a resistência equivalente do circuito, a resistência total, vezes I, né? Vou colocar o meu fator I em evidência. Então, R1 mais R2 mais R3 mais R4, tudo isso vezes I, é igual a REC vezes I. E aí, olha que delícia. Vapo no I. Então, eu chego à minha conclusão aqui, que a resistência é equivalente para uma associação em série, REC é igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4. E se houvessem mais resistores, eu iria somando até fazer a minha associação completa, tá? Então é só vocês lembrarem. Associação em série, soma. Associação em paralelo. Aqui as características já são um pouco diferentes, tá? Como é que funciona a nossa associação em paralelo? Na associação em paralelo, eu tenho aqui a letra do começo e a letra do fim do circuito. Então, eu vou chamar de A e aqui de B, né? E aí, vocês vão perceber o seguinte. Todas as diferenças de potencial aqui desse circuito serão AB. Ó, AB, 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 né? Então, qual é a característica desse circuito aqui principal? A diferença de potencial é a mesma para todos. E ainda, a minha corrente, eu chego aqui com a corrente I total, e agora ela tem vários caminhos para percorrer o meu circuito. Então, eu vou ter I1, I2, I3, I4, tá? Então, a minha corrente vai se dividir entre as partes do circuito e já vou adiantar para vocês aqui, vou dar spoiler, ela não se divide igualmente, ela se divide proporcionalmente, tá? A corrente de maior intensidade fica com o menor resistor e a de maior intensidade, quer dizer, a corrente de maior intensidade fica com o menor resistor e a de menor intensidade com o maior resistor, tá? Então, ó, como é que é a característica desse circuito aqui, da associação em paralelo? Na associação em paralelo, o U é o mesmo para todos, e o I é a soma das parciais. É a soma das parciais, né? E aí, pelo meu I, eu vou fazer a demonstração da minha resistência equivalente. Como é que eu vou fazer essa demonstração? É muito simples. Eu sei que U é igual a R vezes I. Se eu passar o R dividindo, então eu sei que U
Quer dizer, I é igual a U sobre R, correto? Então eu posso dizer aqui que a minha corrente I total vai ser o U sobre a resistência total, a resistência equivalente, U sobre REC, né? É igual a I1, ou seja, U sobre R1 mais U sobre R2 mais U sobre R3 mais U sobre R4 ou Rn até quantos R's houverem, né? Vou colocar o meu fator U em evidência. Então, ó, colocando o fator U em evidência, vai ficar U sobre REC é igual a U, que multiplica 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, né? Mesma história aqui, ó, só que agora eu vou dar vapo no U. Então, vapo, vapo. E aí chegamos à nossa relação, que diz que a resistência equivalente para a associação em paralelo é calculada da seguinte forma: 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, tá? Então, assim eu vou calcular a minha resistência equivalente do circuito, beleza? E ainda vou dar um bizu para vocês, ó, bizuzaço. Quando eu estiver utilizando apenas duas resistências, então, ó, para dois resistores, eu posso fazer que a resistência equivalente, REC, é igual ao produto pela soma. Então, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, tá? Isso quando eu tenho apenas dois resistores, tá? Apenas dois resistores. Ou se eu quiser sair fazendo o meu circuito todo de 2 em 2, também tá certo. E quando forem vários iguais, bizu também, ó, vários iguais, eu faço que a resistência equivalente REC é igual a R, eu pego a resistência de um dos resistores só e divido pela quantidade, entendeu? Por exemplo, se eu tiver 10 resistores de 2 ohm, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 dividido por 10, 0,2. Então essa é a minha resistência equivalente. Se eu tiver 10 resistores de 2 ohm em paralelo. Show? E na associação mista? Na associação mista, vocês vão usar os mesmos princípios. A única coisa que é importante aqui, que eu vou começar com vocês, é o macete das letras, para vocês saberem exatamente quem são os resistores que estão em série e quem são os resistores que estão em paralelo, tá? Então o que eu faço? Vou sair colocando letra. Enquanto eu não encontrar a resistência pelo caminho, eu não mudo a letra. Encontrei uma resistência, mudo a letra, né? Então vou botar aqui, ó. A, encontrei uma resistência. B, encontrei outra aqui. C, encontrei outra. D, encontrei outra. E, F, G, H. Show? Então, peguei e coloquei letras entre os meus resistores. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar essas letras na ordem aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G, quase que não deu certo, e H, tá? E aí eu vou saber quem é que está em série e quem é que está em paralelo. Ó. Entre A e B eu tenho R1, então ó, entre A e B, R1. Entre B e C eu tenho R2, então B e C, R2. Entre C e D eu tenho R3, então entre C e D o R3. Entre D e E o R4, então R4 entre D e E. Entre E e F, R5, então R5. Né? Entre F e G, entre F e G, eu tenho R7. Entre G e H, eu tenho R9.
Pro professor, e os outros resistores que estão faltando aí? Eu esqueço eles? Não, aí você vai analisar agora. O R6 está entre quais letras? Está entre C e F, né? Então vem aqui, ó. Vou pegar um caminho entre C e F e vou colocar o meu R6. E o outro? O outro aqui, ó, R8, está entre B e G. Então eu vou pegar um caminho aqui, ó, do B para o G. A parada aqui não está ajudando muito, né? Então, do B para o G aqui, eu vou colocar o meu R8. Ou seja, qual é a conclusão que eu chego com isso? Que eu vou fazer primeiro aqui, ó, R3, 4 e 5 em série. E o resultado disso estará em paralelo com o R6. Então, o resultado dos R's 3, 4 e 5 estará em paralelo com o R6. Né? Então, vira uma série e um paralelo. Né? Aí, depois, o resultado desse paralelo vai estar em série com o R2 aqui. Ó. Então, o R2 e o R7 também, que estarão na mesma linha aqui, R2 e R7. E o resultado desse paralelo estarão em série. Então, eu vou fazer uma nova conta para eles em série. E essa série toda está em paralelo com o meu R8. Eu sei que está ficando uma confusão enorme, mas aí dá para vocês visualizarem. Então, essa série está em paralelo com o R8 e o resultado está em série com R1 e R9, tá? Então, o macete das letras serve para vocês perceberem exatamente quem são os resistores em série e quem são os resistores em paralelo de uma associação. Beleza? Então, ó, macete das letras. Depois a gente vai praticar sobre isso, tá? Curto-circuito. O que é um curto-circuito? Curto-circuito vocês têm a mania de associar, é quando pega fogo. Não, curto-circuito não necessariamente pega fogo, tá, gente? Ele até pode pegar, sim. Não é questão de um circuito mal feito, alguma coisa do tipo, né? A gente pode até brincar depois aí, quando vocês voltarem às aulas. Eu vou tentar montar um circuito pra gente ver funcionando dentro da sala. Vocês vão ver como é que o negócio é maneiro mesmo. Então, tipo assim, como é que funciona a história do curto-circuito? O curto-circuito é um fenômeno que acontece quando em um resistor qualquer eu tenho, ou melhor, na verdade, eu não tenho diferença de potencial entre as suas extremidades. E aí esse resistor simplesmente para de funcionar, tá? Então, ó, vou mostrar para vocês o acontecimento aqui. Macete das letras de novo. Então eu tenho A, B, C, né? Aí aqui é C também, porque não tem resistência no meio do caminho. Só que aqui eu também tenho um caminho sem resistência. Então aqui também é C e aqui é D. Aí tu olha aqui, pá, beleza. E aí tem uma coisa importante que vocês vão perceber. Olha as extremidades do resistor R4. Potencial C, potencial C. Tem diferença de potencial? Não, não tem diferença de potencial. Então esse resistor vai funcionar? Não, ele não vai funcionar porque esse resistor está em curto-circuito, tá? Esse resistor não funciona, ele estará em curto-circuito, né? E aí você simplesmente vai anular a existência dele nesse circuito aqui, né? E vai fazer a conta para os outros existentes. Pronto, professor. Então por que o circuito às vezes pega fogo, às vezes tem risco de incêndio no curto-circuito? É simples, porque aqui eu até tenho outros resistores que farão funcionar e dissiparão a energia elétrica introduzida nesse circuito. Mas se eu não tiver nada do tipo, tá? A corrente que vai atravessar o meu circuito vai tender ao infinito, porque não vai haver dissipação. Isso, consequentemente, vai aumentar o efeito Joule, né? E aumentando o efeito Joule, aí sim você vai ter os incêndios, aquelas faíscas maneiras, fumaça, gente correndo, desespero, desabamento, taxa do bombeiro tá paga, tá em dia, isso aí. Então, vamos lá. Só pra gente ter noção aqui, curto-circuito. O I tende a infinito
né? O I vai tender ao infinito, certo? Porque eu tenho uma resistência muito pequena. O efeito Joule também vai para o infinito e aí pega fogo, beleza? E um último ponto que eu preciso comentar com vocês aqui é sobre a potência dissipada em associações ou resistores, tá? Como é que eu vou calcular a potência dissipada? Bom, a vida inteira na física aí, vocês aprendem que potência é igual a trabalho sobre tempo, né? É isso que vocês aprendem sempre na física, beleza? Agora, como é que eu vou calcular a potência dissipada por um resistor ou uma associação? É simples, né? Aqui eu tenho o trabalho realizado por força elétrica, certo? O trabalho que movimenta as minhas cargas elétricas através do condutor. E o trabalho realizado pela força elétrica, vocês lembram muito bem, né? Trabalho é o quê? Trabalho é o quê? Trabalho é o quê? Sobre ΔT, certo? Eu vou desmembrar essa fração em U vezes Q sobre ΔT. O que é a quantidade de carga por intervalo de tempo? A quantidade de carga por intervalo de tempo é a minha intensidade da corrente elétrica I. Então, como é que eu vou calcular a minha potência elétrica dissipada? Uma das relações que me permite calcular a potência é U vezes I, tá? Essa é uma das relações. Por que, professor? Tem outras? Tem outras. Eu vou apresentar todas elas para vocês. Na minha segunda relação, vocês terão o seguinte. Eu sei, né, que de acordo com a minha primeira lei de Ohm, quem vê ri. Então, U é igual a RI, né? Se U é igual a RI eu substituir na relação de cima, P é igual a U vezes I, se eu substituir aqui, ó, RI no lugar do U, então chegaremos à conclusão da nossa segunda relação aqui, que P também pode ser R vezes I ao quadrado. P é igual a R ao quadrado, tá? E uma terceira relação. Eu sei que I é igual a U sobre R, né? A gente usou essa relação aí no problema anterior. I é igual a U sobre R. Então, se I é igual a U sobre R, eu substituir na mesma relação, P é igual a U vezes I, né? Se eu colocar o U sobre R aqui no lugar do I, vai surgir a minha terceira relação. P é igual a U ao quadrado sobre R. Pô, professor, e qual das três eu uso? Cara, qualquer uma das três dá na mesma, tá? Depende da conveniência, depende do tipo, depende do problema que você tem, depende do parâmetro que permanecer constante em caso de alteração, tá? Depende dos dados que você tem na questão, mas basicamente as três querem dizer absolutamente a mesma coisa, beleza? Então, galera, por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato aí e eu ficarei muito satisfeito em tirar as dúvidas de vocês. Grande abraço a... essa rinite me mata ainda. Um grande abraço a todos.